pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Angel Rosa e hoje eu trouxe um tema bem bacana para conversar com vocês. A falta de maturidade em todos os tipos de relacionamento. Amorosos, pessoais, de amizade, familiar, enfim. O ser humano é muito imaturo para lidar com outras pessoas. E isso a gente precisa falar bem, isso a gente precisa explanar bem. Principalmente agora nessa quarentena, eu vejo e percebo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com o outro. Por isso que é uma coisa tão em foco e tá tão assim, todos os dias na nossa vida, pra gente poder observar. Eu te digo que a quarentena nos veio para nos ensinar isso, a lidar com as outras pessoas, que nem sempre são pessoas fáceis de lidar. Muitas vezes são pessoas difíceis, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas antes, vai lá, clica no joinha e ajude o YouTube a entregar para mais pessoas os nossos vídeos. Para o YouTube entender que o nosso conteúdo é um conteúdo de relevância e entregar para mais pessoas. Aproveita e se inscreve no nosso canal, é muito fácil. Clica no se inscrever, depois clica no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. Todos os dias um tema bem bacana e importante lá nas nossas redes sociais. Se gostar, compartilhe. Gente, agora que está essa quarentena, eu atendo muitas pessoas com problemas de relacionamentos. Principalmente familiar e amoroso. Mas o que eu vou falar aqui hoje, o que eu vou discutir nesse tema de hoje, ele vale para qualquer tipo de relacionamento. Você pode prestar atenção que nessa quarentena teve muitos casos, aumentou-se e muito os casos de casais brigando, se separando, violência doméstica. O contrário também aconteceu, mas em menor número. Aquela convivência entre marido e mulher que estava muito assim, esquecida, com a quarentena se juntaram mais, ficaram mais próximos, gostaram mais de conviver, viram que a companhia um do outro é muito bacana, né? A mesma coisa com os filhos, né? Eu não consigo, eu tenho muitos pais que reclamam, eu não consigo ter controle sobre o meu filho. Por quê? Saía de manhã, criança ia para a escola, depois ia para as atividades, judô, natação, leitura, inglês, enfim, deixava a criança o dia inteiro ocupada. Quando chega em casa, a criança já está dormindo, então não tem uma convivência ativa com a criança. E agora, na quarentena, foi obrigada a ter mais proximidade. E aí descobre que não conhece o filho como achava que conhecia. Descobre que ali tem uma criança totalmente diferente, uma criança totalmente desconhecida para eles, ou para a mãe ou para o pai. Enfim, é uma falta de maturidade, né, na convivência do dia a dia com o ser humano. Né? Filho, eu sempre digo, é escolha, e a gente tem quando pode e quando a gente quer. Por isso que aos 46 anos eu demorei para ter filho, porque eu sempre pensei, eu só quero ter um filho quando eu puder ter tempo de dar para ele toda a atenção que a minha mãe dava para mim. Porque eu sou filha de um mecânico e de uma dona de casa. A minha mãe sempre teve tempo para o primeiro passo, a tirar a fralda, o primeiro dia na escola, o primeiro dia que a gente vai andar, que a gente vai passear, primeiro dia de parque. Então minha mãe sempre teve muito tempo para isso. Ela sempre olhava nossos cadernos, ela sempre acompanhava a gente na escola, ela ia em todas as reuniões de escola, então ela sabia exatamente como é que os filhos se comportavam, conhecia muito profundamente os filhos. Minha mãe conhecia a gente no olhar. Olhando para a gente, ela sabia se o filho estava triste, se estava feliz, se estava preocupado, enfim. Até depois de adulto isso acontecia, porque a gente teve uma convivência muito assim estreita, nós e a minha mãe. Então, eu queria ter um filho nessa circunstância. Como eu fui criada, eu também queria criar meu filho. Eu nunca tive essa oportunidade porque eu sempre precisei trabalhar.
e trabalhar muito. Então eu falei, não quero pôr um filho assim no mundo, eu trabalhando desse jeito, sem condições de ter uma criança aqui. Não quero chegar cansada e descontar nele ou despejar nele todos os meus problemas e frustrações pessoais e profissionais. Eu sei a responsabilidade que é ter esse ser e trazer ele para o mundo. Eu sei o quanto isso custa para gente que se propõe a fazer isso. Então eu nunca quis fazer. Essa maturidade eu tive. Mas tem a questão da maturidade também nos relacionamentos. Que muitas vezes você briga com o seu marido e você fica 200, 300 anos sem falar com ele. Estou exagerando. Mas você fica uma semana, 15 dias sem falar com o seu marido. Sendo que você não briga com ele, você briga por causa de uma situação. Então, se você não está contente com a situação, senta na mesa, chama o seu marido, vamos conversar. Peraí, você está fazendo uma coisa que eu não gosto. Eu não gostei disso, não gostei daquilo, acho que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. E vai falando, e fala, e deixa ele falar também. Resolveu tudo ali, você falou tudo o que você queria falar, despejou nele tudo que você queria despejar e ele em você, ok. Boa noite, meu amor, até amanhã. No outro dia você levanta, é o mesmo casal, só que com o problema que ficou lá atrás. E aí você começa a conviver com o seu marido. Casamentos assim duram 50, 60 anos. Por quê? Porque você briga por uma situação. Não é porque você ama o seu marido que você tem que aceitar tudo que ele faz. O contrário também é verdadeiro. Seu marido te ama, te adora, só que são duas culturas, dois costumes, dois hábitos totalmente diferentes reunidos numa mesma casa. Então não são obrigados a aceitar tudo que o outro faz. Então você tem que ter a maturidade de falar com o seu marido, de falar com sua esposa, tudo que você não gosta nele, mas que você respeita. Você não gosta, tá? Isso tem que deixar bem claro, mas você respeita, tá? E aí sim você vai ter um casamento de muita tranquilidade, de muita prosperidade. Ai, Angel, mas não é fácil assim, eu sei que não é. Eu fui casada com um homem que me ensinou a fazer isso, porque no começo do casamento eu também agia dessa maneira. Eu também ficava sem falar com ele. Eu ia dormir, discutia, e aí eu ia dormir, ele também, no outro dia amanhecia com cara feia, ele também. Um dia ele perguntou assim pra mim, peraí, mas por que você tá mesmo sem falar comigo? Aí eu falei pra ele, Carlos Rosa, você não tem vergonha mesmo, né? Vai me dizer que você não lembra. Minha filha, eu não lembro o que eu comi ontem, o que dirá o que se passou, o que aconteceu, por que você não tá falando comigo? E aí eu comecei a falar tudo o que tinha acontecido e ele falou assim, então, não esgotamos o assunto ainda? Então vai lá, senta aí, vamos conversar. O que falta falar ainda sobre o assunto? Aí eu fiquei sem graça assim, e aí eu aprendi que a gente briga por situações e não com pessoas, tá? E isso precisa ficar bem claro, tá? Tanto para o homem, o marido, quanto para a esposa. Porque, gente, se vocês soubessem a importância que é quando você chega na frente de um juiz de paz ou quando você chega na frente de um padre, pastor, ministro e diz, eu juro, vocês não têm ideia do peso que essas duas palavras têm. Eu juro, eu prometo que eu vou ficar com ele na doença, na tristeza, na alegria, na felicidade, blá, blá, blá. Eu juro, você está afirmando um compromisso ali com aquela pessoa. Não só com aquela pessoa, mas com o universo. Como um todo. Olha o que você está falando, olha a força dessas palavras. Eu juro. Só que o que a gente vê hoje em dia é que no primeiro problema que o casal tem, ele se separa. Porque ele não tem maturidade para resolver problemas. E principalmente problemas financeiros. Porque a gente tem que entender o seguinte, casamento não vai ser mar de rosas. Convivência vai ter problemas financeiros, vai ter problemas domésticos, vai ter todo tipo de problema que você puder imaginar. Casamento não é só sexo e dinheiro. É muito mais do que isso. Porque os dois vão envelhecer juntos. E lá na frente, os dois vão ficar bem velhinhos juntos. Então, o que vai contar lá na frente é a amizade, é a união, é a afinidade que você tem com essa pessoa. E os problemas financeiros, todos têm, todos passam por isso.
Então essa é a maturidade que a gente precisa ter, de chegar para o outro e dizer exatamente o que eu penso daquela outra pessoa. Nos relacionamentos de amizade é a mesma coisa. O que eu vejo? Eu sou amiga de várias pessoas e eu vejo o seguinte, às vezes duas amigas minhas brigam entre si, entre elas lá. Aí elas chegam pra mim, em vez de chegar uma pra outra e falar tudo o que pensa, não, elas chegam pra mim e falam pra mim uma da outra. Aí eu falo, gente, eu não quero ouvir isso. Se você pensa isso dela e se ela é realmente sua amiga, ela tem que respeitar o seu ponto de vista. Então você vai lá e fala pra ela o que você pensa. Se ela realmente não gostar de você ou não for sua amiga, ela não vai ouvir, mas ela já está provando que não é sua amiga. Amigo não é aquele que aceita tudo o que você fala de boca calada e fica e acha bom, não. Amigo é aquele que você fala as verdades na cara dele e ele fala assim, não, realmente você é meu amigo. Porque se você está mostrando para ele todas as coisas, é porque você gosta dele. Não é porque você é chato ou você é sem graça, enfim. Você está mostrando uma coisa para ele que você quer falar, que você está vendo e que ele não está enxergando. E se ele não aceitar isso é porque ele não é seu amigo. Só que falar mal desta pessoa para outra pessoa, primeiro, não vai resolver o seu problema com ele. E segundo, é uma energia que você carrega para outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto. Então, se você tem alguma coisa para resolver com qualquer pessoa, chega na pessoa e fala: eu não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro, não gostei daquilo outro. Por quê? No final das contas também vira uma fofoca infernal. Entendeu? Porque aí vira aquele diz que me diz que. E você poderia evitar um problema maior se você chegasse na pessoa e falasse. Por quê? Mais vale uma situação desconfortável no início do que uma postura radical no final. No final acabam se perdendo as amizades, acaba virando um rolo, uma fofocaiada. Por quê? Porque você não teve a postura de chegar na pessoa e dizer para ela exatamente o que você pensa dela. Tá? E se você acha que essa pessoa é tóxica, se você acha que essa pessoa não te serve, simplesmente afaste-se. Afaste-se dela e vai procurar pessoas com energias mais elevadas, mais evoluídas para você. Se você acha que aquela pessoa não serve. Não fica, sabe, com picuinha, levando isso para cá, para lá, para outras pessoas, porque ninguém tem nada a ver com seus problemas. Seja maduro ou madura o suficiente para entender que só você consegue resolver os seus problemas e mais ninguém. Só você pode decidir o que é certo, o que é errado e tomar as suas decisões. Olha no espelho, quando você falar assim, nossa, quem pode me ajudar com esse tipo de problema? Olha no espelho que você vai ver quem é que pode te ajudar. Você, porque só você se conhece tão bem. Nenhuma outra pessoa sabe o que você pode ou não fazer, suas potencialidades e capacidades. Eu sempre digo isso para as pessoas. Então pare com essa falta de maturidade, para com esse mimimi, kikiki, kkk. Para com isso, chega na pessoa e seja sincero, seja honesto. Você vai ganhar muito mais sendo honesto com a outra pessoa do que simplesmente ficar com falciane, diz uma amiga minha, né? Agindo como falciane e falando dela para outra pessoa, porque não vai resolver. Essa é a questão, essa é a verdade, não vai resolver o problema. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do tema e se gostaram, cliquem no joinha. Ajude o YouTube a entregar para mais pessoas os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, é muito fácil. Clica no se inscrever, depois clica no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar vocês. Se inscreva nas nossas redes sociais. Se gostar dos nossos temas, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, colegas, parentes, vizinhos, enfim. Compartilhe o conhecimento, não seja egoísta. Muito obrigada e até quinta-feira.